Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia para todos vocês. Graças ao nosso Pai Celestial, mais um dia que se inicia. E como sempre, né, com ele, esperanças, expectativas, desejos. Que Deus nos ilumine muito, né, para que a gente possa ter sabedoria, né, meus amigos, para fazer as escolhas certas, né, com sensibilidade, com profundidade. No nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, atendendo a uma sugestão feita, né, por algumas pessoas, eu gostaria de falar sobre os perigos do aborto, principalmente depois que ontem nós tivemos, né, pela turma do Supremo Tribunal Federal, uma sinalização positiva de permissão de aborto até os 3 primeiros meses da gestação. Isso não é lei, é um tema polêmico, né? O Congresso, inclusive, está debatendo o assunto, mas é um precedente muito grave, principalmente quando a gente tem em vista que, infelizmente, boa parte da população não é esclarecida sobre essas questões, né, de profundidade maior e se deixa levar, infelizmente, por essa enxurrada de informações que vem na mídia e nem sempre se direciona da maneira correta. Espiritualmente, nós sabemos de uma maneira categórica: o aborto é sim um crime. E não adianta maquiar isso. O aborto é sim um crime. Ao se abortar, nós impedimos o espírito de reencarnar. E ao fazer isso, nós estamos lesando sim a lei de Deus. A gente sabe, como é previsto no Código Penal e mesmo nas leis espirituais, que a única exceção se dá quando há um risco iminente do desencarne da mãe. E aí, próprio Kardec, né, trabalhando isso com a espiritualidade superior, recebeu a resposta: se houver um risco iminente de morte para a mãe na gestação de um filho, existe sim aí a possibilidade de se salvar a mãe, porque é a vida que já está em curso. Mas excetuando-se essa situação, todas as demais, meus amigos, o aborto é sim considerado um crime. Bem, dito isso, é importante a gente falar sobre algumas considerações. A primeira delas é entender por que é crime. É crime porque o espírito que está ligado àquele zigoto, né, que está em formação ali no útero feminino, ele já está sentindo todas as sensações, se não na plenitude que vai sentir quando o corpo estiver todo formado, mas com certeza sentindo praticamente boa parte das sensações que o feto, né, que está ali sendo gerado, sente, além da sensação de rejeição vibracional que venha por parte da mãe ou por parte do próprio pai. Porque uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: fala-se muito da mulher que aborta, não se esqueça que o homem que é negligente, o homem que é omisso, né, numa atitude machista, para proteger a si próprio, ele muitas vezes se lesa espiritualmente ainda mais do que a mulher que pratica o aborto, pensando apenas nos seus fins exclusivistas, né, de preservação do próprio corpo ou da própria vida social. Como a espiritualidade superior não se cansa de repetir, hoje em dia nós temos tantas formas, né, de métodos pré-conceptivos que somente uma pessoa que não recebeu o suficiente educação não tem contato com essa possibilidade de se poder prevenir. E ainda assim, se isso aconteça, o aborto não deve ser uma medida levada em consideração. Primeiro que a gente sabe da lei de causa e efeito, né, meus amigos? Nada acontece por acaso. Então, muitas vezes, o que parece ser uma gravidez injusta, uma gravidez inesperada, é um espírito ligado àquela pessoa ou àquela família que tem informação que está retornando para resgates importantes para todos os envolvidos. E não raro, ao ser abortado, ele fica com mais raiva da mãe, do pai, dos familiares que ali estão, engendrando algumas obsessões muito profundas, causadas pelo ódio, pela raiva, né, daquele que prometeu recebê-lo, né, no seu berço e que acabou negando esse direito. Então é muito importante a gente entender que nada fica sem registro kármico, né? Veja você, André Luiz nos conta no célebre livro Nosso Lar, o caso de um espírito, né, de um ser que queria entrar em nosso lar, mas foi proibido de entrar, porque na realidade esse ser espiritual não estava interessado em se educar espiritualmente, queria causar ruaça. E naquele momento, quando ele próprio vai observar esse ser, vê várias marcas, pontinhos pretos no seu perispírito. Tratava-se de uma pessoa que na Terra tinha trabalhado numa clínica de aborto, praticando mais de 50 abortos.
Então, o dano na consciência daquele que pratica o aborto, ainda mais de uma vez, de uma maneira constante, é muito grave, inclusive no próprio organismo físico e perispiritual. Por quê? Porque muitas vezes é uma pessoa que vai reencarnar, vai tentar muito ter filho e não vai conseguir. É alguém que talvez seja privado de ter família numa outra existência, porque quando teve a chance de ter uma família, preferiu renegar. Então, assim, é lógico que na lei divina a gente sabe que cada caso é um caso, né? E é importante deixar isso frisado aqui. Mas, em linhas gerais, o aborto é sim considerado um crime hediondo, né? O Divaldo, inclusive, ele enfatiza isso, né? É um crime hediondo. Em inúmeras oportunidades, nosso amado Chico, esse médium extraordinário, né? Esse grande porta-voz do mundo superior, não se cansava de dar narrativas dos espíritos tristes, agoniados após serem abortados, se sentindo rejeitados. Então, meus amigos, se uma gravidez inesperada aconteceu, rendamos graças a Deus, apesar dela ter ocorrido, e vamos levá-la adiante, cultivando o amor, cultivando o carinho. Se você não quer que uma gravidez inesperada aconteça, eduque seus filhos, eduque a si mesmo, converse com seu parceiro, mas tenha uma atitude lúcida e responsável com relação à vida. Muitas vezes, aqueles a quem nós consideramos, né, que seriam seres abortados, seriam seres de luz. O próprio caso do Divaldo, para quem não conhece, Divaldo Franco, nem todo mundo que recebe a pílula espírita, é um expoente, dispensa apresentações, né? Seguramente assim, uma das figuras mais notáveis que nós temos hoje encarnadas no globo, um dos grandes médiuns que nós temos ainda na Terra e um benfeitor inigualável. O Divaldo, ele é o 13º filho de uma família enorme, é o caçula, e a mãe dele, quando concebeu, já tinha mais de 60 anos, e o médico aconselhou que ela o abortasse. E ela disse que se fosse para morrer na sala de parto, dando a vida ao filho, ela morreria feliz. E ele não se cansa de repetir, né, a gratidão, o carinho que ele tem à mãe, que permitiu, o Divaldo agora está com quase 90 anos, né? Se não fosse a mãe permitir que ele viesse à vida contrariando as ordens médicas, nós estamos falando de menos da metade do século passado, né? Do primeiro quarteto da metade do século passado. Se não fosse essa mulher com essa dignidade toda, Divaldo não estaria conosco. E como ele, tantos outros exemplos. Então, meus amigos, independente do que a lei humana permita ou não permita, do que vai acontecer no Supremo, nós temos compromisso com a lei divina, compromisso com a nossa consciência, compromisso com o nosso coração. E só para a gente finalizar, para você, mamãe que já abortou, para você, papai que permitiu o aborto, para você, alguém que apoiou esse aborto e está arrependido e fala, meu Deus, eu fiz isso numa época que eu não tinha consciência, agora eu me arrependo. Então a melhor dica é, siga adiante. Siga adiante porque o Senhor da vida não quer que a gente se martirize pelo mal que foi feito, mas que nós aprendamos com o bem que a gente ainda pode fazer, entendeu? Então siga adiante. Se novamente a gravidez vier, aceite-a com carinho. Enquanto não vier, vá apoiar mães que precisam de apoio, vá apoiar crianças órfãos, uns orfanatos que precisam de uma palavra de carinho, de um apoio, vá adotar se você não puder ter mais filhos. O importante, meus amigos, é ao tomarmos consciência do nosso papel e de alguns erros que a gente comete na vida, porque ninguém é perfeito, é a gente não ficar de braços cruzados, né? É a gente caminhar em direção à nossa autorredenção, auxiliando todo mundo ao nosso redor. Lembre-se, só o amor constrói. O apóstolo Pedro teve uma oportunidade linda de dizer que o amor cobre a multidão de pecados. E qual de nós está ileso deles? É ou não é? Como disse Jesus muito bem, né? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele não falou isso lá para a mulher adúltera? Pois enfim. Então sigamos em frente, com o coração em paz, com a mente lúcida, mas definitivamente sem apoiar o aborto. Luz e paz aí a vocês todos, amigos queridos, e até breve, até muito breve.